Olá, caro visitante. Que bom que você está aqui, porque esta noite eu separei algo especial para você. Antes de começar, faz um favor para mim, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho e me conta nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Que cidade, que horas são aí e se você está sozinho ou acompanhado. Porque essa informação vai fazer diferença enquanto você ouve o que eu tenho para te contar. Acomode-se, encontre um lugar confortável. Pode ser a cama, o sofá, o fone no ouvido enquanto faz alguma coisa. Mas respira fundo primeiro. Porque o que eu vou te contar esta noite não são histórias inventadas, são relatos de pessoas reais em cidades que existem no mapa, que um dia acordaram absolutamente normais e foram dormir com algo que mudou para sempre a forma como enxergavam o mundo ao redor. Esta noite são 13 histórias. 13 situações em que o cotidiano mais comum encontrou o mais absoluto e inexplicável sobrenatural. Haverá assassinatos que a polícia não conseguiu resolver, desaparecimentos que a lógica não consegue acomodar, presenças que não deveriam estar onde estavam. E a coisa mais perturbadora de tudo isso é uma só: qualquer uma dessas histórias poderia ter acontecido com você. Poderia estar acontecendo agora enquanto você ouve isso sem que você ainda tenha percebido. Então prepara, respira, e vamos começar. História 1. O corredor do sétimo andar. Vou te contar sobre um lugar que existe numa cidade grande e barulhenta. Num prédio com portaria 24 horas, câmeras em todos os andares e centenas de moradores que entram e saem todos os dias. Um lugar que, pelo menos na superfície, deveria ser um dos mais seguros do mundo. Mas segurança, como qualquer um que já viveu algo assim vai te dizer, é às vezes apenas a ilusão mais bem decorada que o medo usa para se esconder. Tatiana tinha 34 anos quando se mudou para o edifício Ventura no bairro de Moema, em São Paulo. Era setembro, aquele setembro paulistano úmido e sufocante que faz a cidade respirar pesado debaixo do concreto. Ela havia conseguido uma promoção significativa no trabalho, e o apartamento em Moema era a celebração material dessa conquista, o tipo de escolha que a gente faz quando quer se dar um presente tangível por algo que custou anos de esforço. O apartamento era no sétimo andar, número 72, com varanda, sala ampla e uma vista que mostrava a Avenida Ibirapuera entre as copas das árvores. No dia da mudança, enquanto os carregadores subiam as caixas pelo elevador de serviço, Tatiana desceu pela escada para verificar se alguma caixa havia sido deixada no térreo. Foi então que ela viu o corredor do sétimo andar pela primeira vez de uma perspectiva diferente, saindo da escada ao invés de saindo do elevador. O corredor era longo, com 12 apartamentos de cada lado, e uma iluminação de LED fria e uniforme que não deixava sombras visíveis em lugar nenhum. Ela caminhou pelo corredor em direção ao seu apartamento e passou no meio do percurso por uma porta diferente das outras. Era a porta do apartamento 66. Diferente das outras não pela aparência, porque era idêntica a todas as outras portas do corredor. Madeira escura, olho mágico, número em metal dourado. Era diferente pelo que havia colado nela. Um papel sulfite branco, fixado com fita adesiva na altura dos olhos, com uma mensagem manuscrita em letras grandes e cuidadosas: se você ouvir batidas, não abra esta porta. Tatiana parou, leu a mensagem 2 vezes, olhou para os dois lados do corredor e continuou andando. Mais tarde, na parte da tarde, ela mencionou ao síndico, um homem chamado Hélio que atendia no subsolo em horários específicos. Hélio foi até o corredor, olhou para o papel na porta do 66, arrancou com um movimento rápido e disse que era provavelmente uma brincadeira de algum morador, que não era a primeira vez que coisas assim aconteciam em prédios grandes. Jogou o papel num lixo próximo e voltou ao subsolo sem dar mais detalhes. Tatiana foi viver sua vida.
Tinha muito o que fazer. Muitas caixas para abrir, muitos armários para organizar. O apartamento 66 saiu da sua cabeça com a naturalidade com que as coisas saem quando a gente tem muito o que pensar. Voltou na segunda semana. Esse pensamento, numa terça-feira de madrugada. Ela havia acordado precisando de água e foi até a cozinha sem acender a luz, guiada pela penumbra que entrava pela varanda. Estava voltando para o quarto quando ouviu. Eram batidas, vindas do corredor, ritmadas, pausadas, com aquele espaçamento calculado de quem não está com pressa. Ela contou mentalmente, 3 batidas pausa, 3 batidas pausa, como um código, como alguém que sabia que havia alguém acordado do outro lado para ouvir. Ela foi até a porta do seu apartamento e olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio e silencioso, com aquela luz fria de LED que não apagava nem de madrugada. As batidas haviam parado. Ela ficou olhando pelo olho mágico por quase 5 minutos. Nada. Voltou para a cama. Ficou acordada até o amanhecer. Na manhã seguinte, ela foi ao corredor e caminhou até o apartamento 66. Olhou para a porta. O papel havia sido arrancado por Hélio 2 dias antes, mas havia algo que ela não havia notado antes. A fita adesiva havia deixado um resíduo pegajoso ao ser removida. E nesse resíduo, como numa impressão involuntária, havia marcas de dedos. Não as marcas de quem havia colado o papel, as marcas de quem havia pressionado a palma inteira da mão contra a porta pelo lado de fora, com os dedos espalmados para baixo, como se estivesse empurrando a porta para dentro. As marcas estavam na metade inferior da porta, bem abaixo do nível de onde uma pessoa adulta normalmente colocaria a mão. Tatiana foi ao síndico novamente e perguntou diretamente sobre o apartamento 66. Quem morava lá? Havia quanto tempo? Hélio ficou em silêncio por um momento que foi longo demais para ser confortável. Depois disse que o 66 estava vazio havia 5 meses, que o morador anterior havia pedido rescisão antecipada do contrato, que o apartamento ainda não havia sido colocado para alugar porque havia alguns reparos pendentes. Tatiana perguntou se ela podia entrar para ver o apartamento. Hélio disse que não era possível sem autorização da administradora. Ela contactou a administradora. Aguardou 3 dias. A autorização veio acompanhada de Hélio e de um representante da administradora chamado Flávio, que usava terno cinza e tinha uma expressão de que preferia estar em qualquer outro lugar. Os 3 entraram no 66 numa tarde de quinta-feira. O apartamento estava vazio como esperado, sem móveis, sem objetos pessoais, sem nada que indicasse ocupação recente. Mas havia algo nas paredes que Flávio e Hélio pareceram deliberadamente evitar comentar. Tatiana precisou chegar perto para entender o que estava vendo. As paredes do corredor interno do apartamento, o corredor que ligava a entrada aos quartos, estavam cobertas de arranhados. Não de forma aleatória, não como os arranhados que as mudanças de móveis deixam. Eram arranhados organizados, concentrados numa altura específica, entre o nível do chão e a metade da parede, cobrindo cada centímetro de superfície disponível com uma densidade que sugeria um tempo muito longo de trabalho. Arranhados de unhas, inconfundíveis, paralelos, alguns tão fundos que haviam removido o reboco e chegado à alvenaria. Tatiana perguntou em voz alta o que havia acontecido ali. Flávio disse que era comum o apartamento apresentar marcas de um morador anterior descuidado. A explicação era tão inadequada para o que estava sendo visto que ela nem questionou. Ela apenas tirou foto com o celular enquanto os 2 homens olhavam para o lado. Ela foi pesquisar um morador anterior por conta própria. Levou 2 semanas de perguntas cuidadosas a vizinhos de corredor até conseguir um nome. Estevão, 41 anos, solteiro,
que havia morado no 66 por 2 anos. Uma vizinha da frente, uma mulher de uns 60 anos chamada Luísa, disse que Estevão havia sido um vizinho perfeitamente normal pelos primeiros 18 meses. Educado, discreto, de cumprimento no corredor. Mas nos últimos 6 meses antes de ir embora, ele havia mudado. Havia colocado panos escuros nas frestas da porta. Havia parado de atender quando alguém batia. Havia começado a ouvir a vizinha através das paredes falando sozinho de madrugada. Não com palavras que Luísa conseguia entender, mas num murmúrio constante que durava horas. E na última semana antes de ir embora, Estevão havia colado o papel na porta. Luísa havia lido e havia cumprido a instrução. Quando naquela última semana ela havia ouvido as batidas vindas do corredor de madrugada, ela não havia aberto a porta. Tinha ficado com o olho colado no olho mágico e havia visto o corredor completamente vazio, enquanto as batidas continuavam, vindas de nenhum lugar visível, ritmadas e pausadas, até pararem sozinhas com o amanhecer. Tatiana ficou naquele apartamento por mais 4 meses. As batidas voltaram com regularidade, sempre de madrugada, sempre em 3 grupos de 3, sempre com o corredor vazio no olho mágico. Ela nunca abriu a porta. Era a única instrução que havia recebido de alguém que havia estado naquele corredor antes dela, e ela havia decidido que isso era suficiente para ser levado a sério. Quando finalmente foi embora, ela não colou nenhum papel na porta, mas parou no corredor antes de entrar no elevador pela última vez e olhou para a porta do 66, e teve a sensação absolutamente clara e absolutamente sem explicação racional de que havia algo do lado de dentro daquela porta, encostado nela, ouvindo o som dos seus passos indo embora com aquela mesma atenção ritmada das batidas da madrugada. Ela entrou no elevador e não olhou para trás. O apartamento 66 está disponível para aluguel. O anúncio online descreve como apartamento reformado, com excelente localização e iluminação natural. As fotos mostram as paredes brancas e lisas do corredor interno. O arranhado foi coberto com massa corrida e repintado. Mas Tatiana diz que não tem tinta grossa o suficiente para cobrir o som de batidas de madrugada num corredor que a câmera de segurança sempre mostra completamente vazio. História 2. A mulher do espelho do banheiro. Existe uma fragilidade específica nos momentos em que estamos completamente sozinhos com o nosso próprio reflexo. É um momento de honestidade involuntária. Quando o rosto que aparece no espelho é o mais nu que temos, sem performance para ninguém, sem a máscara social que carregamos o resto do dia. É nesse momento de vulnerabilidade que alguns encontram algo que não esperavam ver olhando de volta para eles. Henrique tinha 45 anos, era arquiteto bem-sucedido, divorciado há 2 anos, morador de uma casa antiga no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Era uma dessas casas cariocas de início do século XX que sobreviveram à modernização do bairro com a dignidade um pouco gasta mas inegável de quem tem história nas paredes. Henrique havia comprado a casa precisamente por isso, pela personalidade que os imóveis novos não têm, pela sensação de que havia algo sedimentado naquelas paredes que o dinheiro e o tempo não conseguiam reproduzir artificialmente. O banheiro principal da casa era no 2º andar, com azulejos originais de cor verde água que Henrique havia restaurado com cuidado e um espelho grande, de moldura de madeira escura, que havia encontrado num antiquário de Laranjeiras e instalado ele mesmo com a precisão de quem respeita as proporções de um espaço. O espelho cobria quase toda a parede acima da pia, do nível do balcão até perto do teto. Por 2 anos, o espelho havia sido apenas um espelho, o tipo de objeto que existe em todos os banheiros do mundo e que a gente usa automaticamente,
sem pensar no que é de fato uma superfície que cria uma versão duplicada e invertida de tudo que está à sua frente. A primeira anomalia que Henrique notou foi tão sutil que ele a ignorou por semanas. Era uma questão de tempo. Quando ele se movia à frente do espelho, o reflexo movia junto como deveria, mas às vezes, muito raramente, havia uma fração de segundo em que o reflexo parecia mover-se um instante depois do movimento original. Não um segundo inteiro, não algo dramático. Uma fração imperceptível que ele atribuiu ao cansaço, ao excesso de trabalho, àquela qualidade de visão turva que vem da privação de sono. Depois, na 10ª semana de convivência com essa imperceptibilidade, o reflexo fez algo que ele não fez. Ele estava escovando os dentes, olhando para o espelho com aquela atenção difusa de quem está com a cabeça em outro lugar, planejando o dia, pensando no projeto que precisava entregar. E o reflexo no espelho baixou a mão. Não a mão da escova de dentes, a outra mão, a que estava em repouso ao lado do corpo. O reflexo baixou essa mão de forma lenta e deliberada, como se estivesse abaixando para pegar algo do chão, enquanto a mão de Henrique permanecia absolutamente imóvel ao lado do corpo. Henrique parou de escovar os dentes e ficou olhando para o espelho. O reflexo estava olhando de volta para ele, com as duas mãos ao lado do corpo agora, simétricas e paradas, como se nada tivesse acontecido. Henrique ficou assim por talvez 1 minuto inteiro, olhando para o próprio reflexo, esperando que algo acontecesse. O reflexo ficou absolutamente imóvel, absolutamente correto, absolutamente normal. Ele foi para o trabalho e passou o dia tentando convencer-se de que havia se enganado, que o cansaço havia criado uma ilusão de movimento onde não havia nenhum. Era a explicação mais disponível e ele a usou com a determinação de quem precisa de uma explicação mais do que precisa da verdade. Mas o reflexo voltou a agir por conta própria 3 dias depois. Desta vez Henrique estava no banheiro de madrugada. Tinha levantado para beber água e parado no banheiro brevemente. Acendeu a luz, olhou para o espelho, e o reflexo estava com uma expressão diferente da sua. Não dramaticamente diferente, sutilmente diferente. A boca do reflexo estava levemente aberta, numa posição que a boca de Henrique não estava. Os olhos do reflexo estavam levemente mais abertos do que os seus. Era a expressão de quem está com medo. Era a expressão de alguém olhando para algo aterrorizante. E a coisa mais perturbadora era que essa expressão estava no rosto do reflexo enquanto o rosto de Henrique estava completamente neutro, porque ele ainda não tinha sentido medo. O medo veio depois quando ele entendeu o que estava vendo. Henrique apagou a luz do banheiro sem tirar o olho do espelho. No segundo em que a luz se apagou, no intervalo de escuridão total antes que seus olhos se ajustassem, ele teve a certeza absoluta de que havia algo se movendo dentro do espelho. Não o reflexo de um movimento seu, um movimento independente, no espaço do outro lado da superfície espelhada, que existia apenas enquanto não havia luz suficiente para provar ou desprovar. Ele chamou um psicólogo, não porque acreditava que estava enlouquecendo, mas porque precisava de um espaço seguro para dizer em voz alta o que havia visto sem ser imediatamente descartado. O psicólogo ouviu com atenção, não descartou, fez perguntas sobre qualidade de sono, nível de estresse e histórico de experiências dissociativas. Era uma conversa útil e Henrique valorizou o espaço, mas sabia que as respostas não estavam dentro dele. Estavam no banheiro do 2º andar. Na 5ª semana após a primeira anomalia, Henrique instalou uma câmera no banheiro, apontada para o espelho e foi dormir. De manhã acordou antes de ir ao banheiro e foi direto ao computador para ver a gravação da noite.
A câmera havia gravado o banheiro vazio e silencioso por horas. Às 3h08 da manhã havia um evento. A câmera era de alta resolução e a imagem era clara o suficiente para não deixar dúvida. O espelho estava mostrando o banheiro vazio como deveria mostrar um espelho com nenhuma pessoa na frente. Mas no reflexo do espelho, no espaço que a câmera capturou dentro do reflexo havia uma figura. Uma figura feminina, de pé à frente do espelho no reflexo como se houvesse uma mulher em pé exatamente onde a câmera e o banheiro real não mostravam ninguém. A figura estava de costas para a câmera no reflexo, o rosto voltado para dentro do espelho como se estivesse olhando para além da superfície espelhada, para dentro de algum espaço que existia do outro lado. Ela ficou ali por 42 segundos. Depois não estava mais. Henrique mandou a gravação para 2 amigos e pediu que dissessem o que viam. Os 2 disseram a mesma coisa, independentemente um do outro. Uma mulher, de pé no banheiro no reflexo de costas, com cabelos compridos e escuros, com uma postura que os 2 descreveram separadamente como a postura de alguém esperando. Como se estivesse esperando por algo que deveria vir do outro lado do espelho. Henrique removeu o espelho do antiquário de Laranjeiras naquela semana. Custou-lhe trabalho significativo, porque havia sido fixado com muito cuidado e resistia à remoção. Quando finalmente o tirou da parede e o colocou deitado no chão do corredor, ele olhou para a superfície de baixo para cima pela primeira vez. E no verso do espelho, na madeira escura da moldura, havia algo gravado com o que parecia ser uma faca ou prego, letras cuidadosas e pequenas que ele precisou de uma lanterna para ler um nome. Um nome feminino que ele não reconheceu. E embaixo do nome, uma data. Dezembro de 1953. Ele pesquisou o nome. Levou 3 semanas e a ajuda de um pesquisador de história local para chegar a uma informação relevante. Havia um registro em jornal da época de uma mulher com aquele nome exato que havia desaparecido em Santa Teresa em janeiro de 1954. Último endereço conhecido, uma das casas da rua onde Henrique morava. Possivelmente a própria casa. O espelho foi para um depósito. A parede do banheiro ganhou um novo espelho, comprado num magazine comum, sem história, sem nome gravado no verso. Henrique verificou antes de instalar, mas ele me disse que às vezes, bem raramente, num momento de distração, ele olha para o espelho novo e por uma fração de segundo tem a sensação de que o reflexo está olhando para ele de uma forma que vai além do reflexo, com uma expressão ligeiramente diferente da sua, com aquela expressão de alguém que viu algo aterrorizante, como se o reflexo soubesse de algo que ele ainda não sabe, como se estivesse tentando avisar sobre algo que vai acontecer um instante depois do movimento. História 3. A criança que aparecia nas fotos. Câmeras capturam a luz que existe. É assim que funcionam. Por princípio físico básico, a lente foca a luz refletida pelos objetos reais que estão à sua frente, e essa luz é registrada no sensor ou no filme. Não há margem para o inexplicável nesse processo, exceto quando há. Beatriz tinha 31 anos e era mãe de uma menina de 4 anos chamada Sofia. Elas moravam num sobrado no bairro de Vila Prudente, em São Paulo, com o marido de Beatriz, Rafael, que trabalhava como técnico de TI numa empresa do centro. Era uma família completamente comum, do tipo que aparece em milhares nos registros de qualquer cidade grande, com a vida organizada em torno da escola da criança, do trabalho dos adultos e das pequenas alegrias do cotidiano doméstico. Beatriz tinha o hábito comum entre mães de crianças pequenas de fotografar Sofia constantemente, não apenas em momentos especiais, mas na rotina no almoço, brincando no quintal,
dormindo, assistindo televisão. Era um registro cotidiano da infância que ela organizava em álbuns digitais com carinho e regularidade. Ela tinha no celular e no HD externo milhares de fotos de Sofia cobrindo os 4 anos de vida da menina. O problema começou quando ela foi organizar as fotos do mês de julho num domingo de tarde e encontrou uma foto que não havia tirado. Não era uma foto que ela havia esquecido de ter tirado. Era uma foto que era impossível que ela tivesse tirado, por razões que ficaram claras conforme ela examinou a imagem. A foto mostrava Sofia dormindo na sua cama, de lado, com um cobertor até o queixo. Era de madrugada pela escuridão do quarto e pelo modo como a pouca luz da janela iluminava o rosto da menina. E atrás de Sofia, no canto do quarto visível ao fundo da foto, havia uma criança de pé, não Sofia. Outra criança, de tamanho e forma que sugeria uns 5 ou 6 anos, mais alta do que Sofia, vestindo roupas que Beatriz não reconhecia, com o rosto parcialmente visível de lado. A criança estava olhando para Sofia dormindo com uma atenção absolutamente imóvel. Beatriz olhou para a foto por um tempo muito longo antes de chamar Rafael. Ele olhou, ficou em silêncio, depois disse que devia ser algum efeito de luz ou sombra. Beatriz ampliou a imagem no computador. Não era sombra, não era efeito de luz. Era uma criança, com volume, com profundidade, com detalhes de roupa e cabelo que só existem em algo que está fisicamente presente num espaço quando a foto é tirada. Os metadados da foto indicavam que havia sido tirada às 2h43 da manhã, com o celular de Beatriz. O celular estava no carregador no quarto do casal às 2h43 da manhã. Rafael havia verificado na manhã daquele domingo e o histórico de fotos tiradas mostrava a foto com horário e localização GPS correspondendo ao quarto de Sofia. Eles verificaram o quarto de Sofia cuidadosamente. Não havia nenhuma forma de entrada pelo exterior. A janela estava fechada e trancada por dentro. A porta do quarto, que ficava aberta de noite para que pudessem ouvir a menina, estava no corredor de acesso direto ao quarto do casal. Ninguém havia entrado naquela casa naquela noite. Beatriz passou os dias seguintes revisando todas as fotos do mês de julho. Encontrou mais 3 fotos que não havia tirado. 2 mostravam Sofia brincando no quintal de dia, com a mesma criança ao fundo, desta vez mais visível, com o rosto de perfil que mostrava traços indefinidos mas claramente infantis. A terceira foto mostrava apenas o quintal vazio, tirada aparentemente de dentro do quarto de Sofia, olhando pela janela. Sem Sofia, sem ninguém. Mas no centro do quintal, no espaço vazio de grama e terra, havia uma pegada. Uma única pegada de pé descalço pequeno, no centro do quintal, sem outras pegadas ao redor, como se a criança tivesse aparecido no centro do quintal do nada, e então simplesmente não tivesse mais estado lá. Eles foram à polícia. O delegado ouviu, examinou as fotos no celular de Beatriz e abriu um registro de ocorrência por invasão de domicílio e ameaça, embora claramente sem convicção sobre a natureza do caso. Técnicos da polícia verificaram o imóvel e confirmaram que não havia sinais de arrombamento ou invasão física. As fotos foram periciadas por um analista de imagem forense que confirmou que não havia sinais de manipulação digital. Eram fotos não editadas, autênticas em todos os parâmetros verificáveis. Sofia foi questionada pelos pais com cuidado, com aquela abordagem que os psicólogos recomendam para não contaminar o relato de crianças com as expectativas dos adultos. Beatriz perguntou se ela havia visto algum amiguinho novo recentemente. Sofia disse que sim.
Disse que havia uma menina que vinha brincar com ela às vezes. Beatriz perguntou o nome. Sofia disse que a menina não tinha nome, ou que tinha um nome que ela não conseguia pronunciar direito. Beatriz perguntou onde a menina morava. Sofia olhou para o quintal pela janela da cozinha e disse: lá fora. Beatriz e Rafael colocaram o sobrado à venda no mês seguinte. Enquanto aguardavam a venda, instalaram câmeras em todos os cômodos. As câmeras gravaram horas e horas de imagens normais. Mas numa câmera do quintal, numa madrugada de agosto, havia uma sequência de 31 segundos em que o centro do quintal mostrava uma perturbação da grama que não tinha explicação por vento ou animal. Era o tipo de perturbação que a grama apresenta quando alguém está pisando nela. Movendo-se do centro em direção à janela do quarto de Sofia, parando embaixo da janela e ficando parada ali por 22 segundos antes de a grama voltar ao repouso normal. A câmera não mostrou ninguém, mas a grama mostrou o peso de algo que estava lá. Eles se mudaram em setembro. Sofia, no dia da mudança, parou na porta do sobrado antes de entrar no carro e ficou olhando para o quintal por um tempo que Beatriz achou longo demais para uma criança de 4 anos parada olhando para um espaço vazio. Rafael chamou a menina. Ela virou, foi para o carro. E durante todo o trajeto até o apartamento novo não disse nada. Mas quando chegaram e foram entrar no novo lugar, Sofia virou para a mãe e disse, com aquela seriedade específica das crianças pequenas que não estão brincando: a menina vai ficar lá. Ela não pode vir. Beatriz perguntou como ela sabia disso. Sofia deu de ombros com aquela naturalidade desconcertante que só a infância tem e entrou no apartamento novo sem dar mais explicações. Beatriz me disse que nunca mais encontrou fotos que não havia tirado. Nunca mais viu perturbações inexplicáveis em imagens do novo apartamento. Mas que Sofia, ainda hoje, às vezes para em frente à janela do quarto dela no apartamento e fica olhando para a rua com aquela atenção específica, aquela atenção de quem está vendo algo que os outros não veem. E quando Beatriz pergunta o que ela está olhando, Sofia sempre responde a mesma coisa: nada, mãe. Mas continua olhando por mais um tempo com um leve sorriso que Beatriz não consegue interpretar como completamente tranquilizador. História 4. O homem que voltou do coma. Existe uma fronteira que a medicina reconhece, mas não consegue descrever completamente. É a fronteira entre o estado de coma profundo e o estado de consciência plena. Um território que os médicos chamam de estados alterados de consciência, e que os que passaram por lá descrevem com um vocabulário completamente diferente, repleto de detalhes que não deveriam existir e de informações que não deveriam ter sido acessadas de dentro de um corpo inerte numa cama de UTI. Márcio tinha 42 anos quando sofreu um acidente de moto na rodovia Fernão Dias, entre São Paulo e Belo Horizonte. O impacto foi severo o suficiente para deixá-lo em coma induzido por 11 dias no Hospital das Clínicas de São Paulo, com traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas. Os médicos conversaram com a família sobre possibilidades sombrias. A esposa Vera passou 11 dias dentro e fora do hospital, alternando entre a beira do leito de Márcio e a sala de espera, num estado de suspensão que qualquer pessoa que já esperou por alguém numa UTI vai reconhecer. Márcio voltou. Na 11ª tarde, seus sinais vitais melhoraram de forma inesperada e progressiva, e ele acordou com a lentidão e a confusão característica de quem foi retirado de um estado de inconsciência profunda. A recuperação foi longa, com fisioterapia e acompanhamento neurológico, mas foi completa. 6 meses depois do acidente, Márcio estava funcionando com plena capacidade física e cognitiva.
sem sequelas permanentes identificáveis. Mas havia algo que havia mudado em Márcio que não aparecia em nenhum exame neurológico, e que ele levou meses para começar a articular para Vera e depois para o médico que acompanhava sua recuperação. Durante os 11 dias de coma, Márcio esteve em algum lugar. Não era um sonho, não era a narrativa fragmentada e sem lógica que os sonhos têm. Era um lugar com uma consistência física e narrativa completamente coerente, mais coerente do que muitas experiências de vigília. Ele estava numa cidade que reconhecia sem nunca ter estado, com ruas e prédios e uma geografia específica que ele conseguia descrever com detalhes precisos, a inclinação de certas ruas, a cor das fachadas de determinados prédios, o som que a cidade fazia. E nessa cidade, ele havia vivido 11 dias subjetivos que correspondiam a um tempo muito maior do que 11 dias, talvez anos, numa experiência de continuidade temporal que ele não conseguia reconciliar com os 11 dias reais passados no hospital. Nessa cidade, havia pessoas que ele não conhecia no mundo real, mas que naquele lugar ele conhecia com a profundidade que só anos de convivência criam. E havia uma pessoa em especial, uma mulher que ele descrevia como tendo uns 60 anos, cabelos brancos, que se apresentou pelo nome de Rosa e que durante aquele tempo havia funcionado como uma espécie de guia, explicando coisas sobre aquele lugar com uma paciência que não se justificava se aquilo fosse apenas um sonho. O que Rosa havia dito que mudou Márcio de forma permanente não era o conteúdo das explicações sobre aquele lugar, que ele descrevia mas que dificilmente faziam sentido traduzidas para a linguagem cotidiana. Era uma instrução específica que ela havia dado antes de ele voltar. Ela havia dito, com aquela clareza que ele repetia com precisão cada vez que contava: quando você voltar vai ter alguém esperando que não deveria estar esperando. Você vai reconhecer. Não deixe entrar. Márcio voltou. Ficou no hospital por mais 2 semanas depois de acordar, em recuperação. Na última semana do hospital, ele estava com Vera na beira da cama quando um homem entrou no quarto. Estava vestido como visitante comum com roupas casuais, sem nenhum crachá de médico ou enfermeiro. Era um homem de uns 50 anos, rosto comum, expressão neutra. Ele entrou, olhou diretamente para Márcio e disse: "Que bom que você voltou." Vera disse, depois que havia achado que era algum colega de trabalho de Márcio que havia ido visitar. Mas Márcio, olhando para aquele homem, sentiu algo que ele descreve como reconhecimento ao contrário, a certeza de que não era uma pessoa que ele conhecia no mundo real, mas que era algo que ele havia sido avisado que viria. Ele disse ao homem, com uma clareza que surpreendeu até ele mesmo: "Pode sair." O homem olhou para ele por um momento, depois virou e saiu sem dizer nada. Vera perguntou quem era. Márcio disse que não sabia. Ela foi ao corredor para ver se conseguia interceptar o homem para perguntar o nome, mas o corredor estava vazio. A enfermeira do posto não havia visto ninguém entrar naquele quarto além de Vera. Márcio nunca viu aquele homem novamente, mas ele diz que às vezes em lugares com muita gente, em ambientes de multidão, ele vê rostos que produzem nele a mesma sensação daquele reconhecimento ao contrário. Faces que ele certamente nunca viu, mas que produzem nele a mesma certeza de que não deveriam estar onde estão. Que estão esperando por algo que não têm permissão de ter. Ele passou a confiar nessa sensação completamente. Não como superstição, mas como informação. Como um sensor que foi calibrado durante 11 dias em algum lugar que não era este, por uma mulher chamada Rosa que sabia que ele ia precisar dessa calibração quando voltasse.
Vera me disse que a parte mais difícil não é acreditar na experiência do marido, porque ela acredita completamente. A parte mais difícil é saber que ele esteve em algum lugar por 11 dias, que não era apenas inconsciente, que havia algo acontecendo enquanto o corpo dele estava deitado num leito de UTI, e que ele voltou diferente de uma forma que nenhum exame mede, mas que ela, que dorme ao lado dele há 15 anos, reconhece em cada gesto e em cada olhar que ele dirige para o espaço vazio quando acha que ninguém está prestando atenção. História 5. O sítio do fim da estrada. Tem uma qualidade específica de isolamento que os sítios e fazendas pequenas têm, que é diferente de qualquer outra solidão. É um isolamento que vai além da ausência de vizinhos próximos ou da distância da cidade. É o isolamento de estar numa porção de terra com uma história que é só sua, com um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo que a cidade mascara com barulho. É nesse silêncio que as coisas que ficam nos lugares se fazem ouvir. Dona Aparecida tinha 72 anos e morava no sítio da família há 40 anos, desde que havia se casado com seu Benedito e ido morar com ele naquelas terras que eram dos pais dele, numa região do interior de Goiás, a uns 40 quilômetros de Anápolis. Seu Benedito havia morrido 6 anos antes, e depois de um período de tentativa de viver com os filhos nas cidades, Dona Aparecida havia voltado para o sítio porque, como ela dizia, era o único lugar onde ela conseguia dormir direito. Ela me contou essa história de forma diferente de como as outras histórias me chegaram. Ela não estava assustada. Ela estava descrevendo fatos com a serenidade de quem conviveu tanto tempo com algo que perdeu o poder de causar medo e passou a ser apenas mais um dado da realidade cotidiana, estranha mas familiar. O que ela me contou era sobre o homem do pomar. O sítio tinha um pomar nos fundos, com laranjeiras e pés de manga que seu Benedito havia plantado nos primeiros anos de casados e que Dona Aparecida mantinha com a ajuda de um trabalhador que vinha 3 vezes por semana. O pomar era o lugar favorito dela na propriedade, a porção do sítio que mais carregava a presença do marido morto. O cheiro das árvores e a sombra embaixo dos galhos cheios a ela evocava com mais clareza do que qualquer foto. O homem do pomar apareceu pela primeira vez uns 2 anos depois da morte de seu Benedito. Dona Aparecida estava na varanda dos fundos, no fim da tarde, tomando café, quando viu um homem no pomar. Estava de pé entre as laranjeiras, parado olhando na direção da casa. Ela levantou para chamar, achando que era o trabalhador que havia esquecido algo. Mas quando ficou de pé, o homem não estava mais lá. Ela foi até o pomar, verificou. Estava vazio, como sempre estava depois que o trabalhador ia embora. Voltou para a varanda, terminou o café e guardou o episódio como uma distração da vista cansada. O homem voltou na semana seguinte, e na semana depois, e depois com uma regularidade que Dona Aparecida foi mapeando mentalmente ao longo dos meses, sempre no fim da tarde, sempre quando a luz estava baixa e dourada, sempre entre as laranjeiras, sempre olhando para a casa, sempre sumindo quando ela se levantava ou quando ela chamava. Depois de alguns meses, ela parou de se levantar e parou de chamar. Ficava na cadeira da varanda e olhava de volta para o homem do pomar. Eram uns 30 metros de distância, com a luz do fim da tarde criando aquela visualidade específica que embaralha contornos. E ela nunca conseguiu ver o rosto com clareza. Mas a silhueta era familiar de uma forma que ela levou tempo para conseguir nomear. Ela disse ao filho mais velho, Geraldo, quando ele foi visitar no Natal daquele ano. Geraldo ouviu com a paciência cautelosa de filho adulto que não quer contrariar a mãe idosa, mas que tampouco quer reforçar o que acredita ser uma elaboração da imaginação de uma mulher solitária. Ele foi ao pomar no dia seguinte, verificou tudo com aquela inspeção masculina e prática, voltou e disse que não havia nada lá.
Mas à tarde, enquanto sentava com a mãe na varanda, o homem apareceu. Geraldo ficou em silêncio por um momento, depois disse que havia alguém no pomar. Dona Aparecida disse que sabia. Geraldo chamou, não em voz alta, quase para si mesmo, como quem testa a própria percepção. O homem não reagiu ao chamado. Geraldo se levantou e foi até o pomar a passos rápidos. Dona Aparecida ficou na cadeira observando o filho atravessar o quintal e entrar entre as árvores. Ele ficou lá por uns 2 minutos, procurando. Voltou com a expressão de quem não sabe o que dizer. Disse que havia chegado lá e não havia encontrado ninguém. Mas havia algo diferente naquela expressão que Dona Aparecida conheceu como a expressão de quem encontrou algo, mas prefere não dizer o que. Ela pressionou. Geraldo ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que quando havia entrado no pomar e caminhado até onde o homem havia estado, havia encontrado algo no chão entre as laranjeiras. Era uma faca de cabo de osso que havia pertencido ao pai, que havia sumido anos antes da morte do pai, numa história de não saber onde tinha colocado que seu Benedito havia repetido muitas vezes. Era uma faca específica, com uma marca na lâmina que os dois reconheciam. Estava no chão entre as árvores, sem ferrugem, sem sujeira, como se tivesse sido colocada ali recentemente por alguém que sabia exatamente o que estava devolvendo e para quem. Dona Aparecida está bem. Ela continua no sítio, continua cuidando do pomar, continua tomando café na varanda dos fundos no fim da tarde. O homem do pomar aparece com menos frequência agora, ela diz, mas ainda aparece. E ela não tem mais medo. Ela diz que há uma qualidade de presença que é assustadora e uma qualidade que é outra coisa, que não tem nome exato, mas que ela reconhece como não ameaçadora. Como a presença de quem está verificando se está tudo bem. Como a presença de quem foi embora, mas não completamente, não de um lugar que foi a vida inteira. Eu perguntei se ela acreditava que era seu Benedito. Ela ficou em silêncio por um momento, tomando café com aquela calma de 72 anos de experiência com o mundo. Depois disse, não sei o que é, mas sei que não faz mal. E então olhou para o pomar e não disse mais nada. História 6, a gravação do quarto vazio. Vivemos numa época em que gravamos tudo. Câmeras de segurança, câmeras de celular, câmeras de notebook, câmeras de campainha. Há mais olhos mecânicos registrando o mundo do que em qualquer outro momento da história humana. E isso deveria nos dar mais clareza, mais evidência, mais certeza sobre o que é real e o que não é. Exceto que às vezes o que as câmeras gravam é precisamente o que não deveria ser real e é impossível descartar. Rodrigo tinha 36 anos e trabalhava em segurança privada, com experiência em sistemas de monitoramento por câmeras. Era, portanto, a pessoa menos propensa a se impressionar com uma gravação suspeita. Ele sabia melhor do que qualquer um como as câmeras distorcem, como as compressões de vídeo criam artefatos visuais, como ângulos e iluminação podem transformar objetos comuns em formas que parecem algo que não são. Ele tinha um olho treinado para a desmistificação de gravações ambíguas. O que ele me mostrou não era ambíguo. Tudo começou quando ele instalou um sistema de câmeras no apartamento que havia herdado da avó, num bairro de Belo Horizonte, com a intenção de alugá-lo. O apartamento estava vazio enquanto aguardava a reforma, e ele havia instalado as câmeras como medida de segurança padrão para monitorar se havia invasão ou vandalismo durante o período de vacância. Eram câmeras de boa qualidade, com visão noturna conectadas ao celular dele via aplicativo. Por 3 semanas, as câmeras gravaram o apartamento vazio. Paredes nuas, piso de madeira antigo, luz que entrava pelas janelas durante o dia e a escuridão completa da visão noturna de madrugada. Nada fora do lugar.
Na quarta semana, o aplicativo enviou uma notificação às 2 da manhã indicando o movimento detectado no quarto principal. Rodrigo abriu o aplicativo, esperando ver um gato que havia entrado pela janela ou algum reflexo de luz da rua. O que a câmera mostrava era o quarto vazio, sem movimento visível, sem nada além das paredes nuas e o piso. A câmera de visão noturna mostrava tudo em tons de verde e cinza, com a clareza característica desse tipo de sensor. Mas o sensor de movimento continuava ativado. O ícone piscava no aplicativo, indicando movimento em curso no quarto. E então Rodrigo percebeu o que a câmera estava captando. No centro do quarto, sobre o piso de madeira, havia marcas que se formavam em tempo real enquanto ele assistia. Marcas no pó do piso antigo, que se deslocavam de uma forma que não podia ser vento, porque o quarto estava fechado, que se aprofundavam com um peso que sugeria algo pisando naquele piso, que se moviam numa sequência que era inconfundível para qualquer pessoa que já olhou para pegadas no pó. Eram pegadas, formando-se uma após a outra, avançando do canto do quarto em direção à janela, num ritmo de passos lentos e regulares, sem nenhuma figura visível acima delas. Apenas as marcas no pó, aparecendo sequencialmente, deslocando o pó com o peso de algo que a câmera não estava conseguindo registrar visualmente, mas que estava ali. As pegadas chegaram à janela e pararam. O sensor de movimento desativou. Rodrigo ficou olhando para a tela do celular por um tempo considerável. Depois ligou para um colega do trabalho que tinha experiência similar com sistemas de câmera, mandou o vídeo gravado pelo aplicativo e pediu uma avaliação técnica sem dar nenhuma informação sobre o contexto. O colega respondeu na manhã seguinte: não havia explicação técnica para o que aparecia na gravação. As marcas no pó eram físicas e reais. O pó havia se deslocado com um peso que o sensor havia detectado corretamente. A ausência de imagem correspondente à fonte do peso não era um artefato técnico, porque um artefato técnico não teria deslocado o pó de forma física. Rodrigo foi ao apartamento na manhã seguinte. O quarto estava vazio e silencioso. No centro do piso de madeira havia as marcas de pó que a câmera havia registrado se formando. As pegadas eram claras, inconfundíveis, do tamanho de um adulto, indo do canto até a janela. E na janela, no pó acumulado no parapeito interno, havia a marca de 2 mãos, palmas completas, dedos espalmados, como se alguém tivesse se apoiado no parapeito olhando para baixo. Rodrigo fez uma pesquisa sobre a história do apartamento da avó. Ela havia morado lá por 30 anos antes de se mudar para uma casa de repouso nos últimos 2 anos de vida. Antes dela, a história do imóvel remontava à construção do prédio nos anos 60. Num dos registros que ele encontrou numa conversa com uma vizinha antiga do prédio, ele soube que nos anos 80 havia morado no apartamento um homem que havia se jogado pela janela do quarto principal. A vizinha não sabia o nome, não sabia os detalhes. Sabia apenas que havia sido de madrugada e que ela havia ouvido o som, acordado com ele e que nunca havia conseguido esquecer. Rodrigo vendeu o apartamento sem reformar, com um preço abaixo do mercado que justificou ao comprador como urgência de liquidez. Antes de assinar o contrato, ele foi ao apartamento uma última vez e varreu o quarto. Limpou cada centímetro do piso de madeira, removeu todo o pó, deixou o quarto sem nenhuma marca. Antes de sair, ele olhou pela janela do quarto para a rua lá embaixo. Ficou olhando por um tempo. Depois saiu, fechou a porta, foi embora. Ele me disse que não sabe por que ficou olhando pela janela. Que foi um impulso que não conseguia explicar racionalmente. Que quando estava de pé no parapeito interno, com as mãos apoiadas na madeira velha, sentiu por uma fração de segundo algo que descreveu como uma vertigem que não era física. Como se o espaço à frente tivesse uma força de atração que vinha de dentro do vidro
de dentro do ar, de dentro de algum lugar que o quarto guardava há 40 anos e que era ativado pela posição específica de estar de pé naquele parapeito, naquele ângulo, olhando para baixo. Ele recuou, fechou a janela, saiu do apartamento e nunca voltou. História 7. A última paciente do Dr. Meireles. Hospitais psiquiátricos antigos têm uma reputação que vai além do medo convencional de hospitais. É a reputação de lugares onde o sofrimento humano foi tão concentrado por tanto tempo que as paredes ficaram impregnadas de algo que não tem nome clínico, mas que todo mundo que trabalhou nesses lugares reconhece. Os profissionais de saúde mental que passaram anos em instituições antigas falam sobre isso em voz baixa entre si, com o cuidado de quem sabe que o assunto não tem lugar num relatório médico, mas existe de forma inequívoca na experiência vivida. Fernanda tinha 48 anos e era psiquiatra com 22 anos de carreira quando assumiu a direção clínica do Hospital São Jerônimo, instituição fundada em 1923 que funcionava num prédio histórico numa cidade do interior de São Paulo. Era um hospital em processo de modernização e humanização, parte de uma tendência de reforma psiquiátrica que havia mudado a forma como o Brasil tratava a saúde mental nas últimas décadas. Mas o prédio antigo ainda estava em uso, com alguns pavilhões da estrutura original funcionando enquanto as novas alas eram construídas. O pavilhão B era o mais antigo ainda em funcionamento. Era uma estrutura dos anos 30, com corredores largos, pés direitos altíssimos e janelas com grades que datavam de uma época em que a contenção era o principal método de tratamento. Havia um quarto no final do corredor do segundo andar do pavilhão B que havia ficado vago havia 2 anos, não por falta de demanda, mas porque os pacientes que haviam sido internados nele haviam todos apresentado crises significativas nas primeiras noites, sem nenhuma conexão aparente entre eles, sem nenhum padrão diagnóstico comum, sem nenhuma explicação clínica satisfatória para o agravamento súbito dos quadros. A doutora Fernanda havia ouvido sobre o quarto antes de assumir a direção. Era um conhecimento informal que circulava entre a equipe de enfermagem como uma dessas histórias institucionais que todo mundo sabe, mas ninguém documenta. Ela havia descartado como superstição coletiva amplificada pela natureza emotivamente carregada do trabalho num hospital psiquiátrico. E havia determinado que o quarto fosse reativado, porque havia lista de espera e espaço disponível era um recurso precioso. O primeiro paciente internado no quarto após sua reabertura foi um homem de 53 anos que chamarei de Cés, internado por episódio psicótico agudo em contexto de uso de substâncias, em recuperação estável e sem histórico de comportamento agitado. Era o tipo de paciente que em qualquer outro quarto teria dormido a primeira noite sem incidente. Na madrugada da primeira noite, S acordou o pavilhão inteiro com gritos. Quando a equipe de enfermagem chegou, ele estava na cama imóvel com os olhos arregalados fixos num canto do quarto, gritando sem parar. Quando contido, repetia que havia alguém no canto, que havia uma mulher no canto olhando para ele. O quarto estava vazio exceto por ele. A doutora Fernanda foi ao hospital às 3 da manhã, atendeu esse pessoalmente, ajustou a medicação e o transferiu para outro quarto. Nas horas seguintes, ela ficou sentada num banquinho no corredor do pavilhão B em frente ao quarto problemático com um café e um bloco de notas, fazendo o que havia aprendido a fazer em 22 anos de psiquiatria: observar. Não o paciente desta vez, mas o ambiente. Tentar entender o que naquele espaço específico poderia estar produzindo experiências tão consistentes em pessoas tão diferentes. Às 4h20 da manhã, com o corredor completamente vazio e silencioso, ela ouviu algo dentro do quarto. Uma voz, baixa, feminina, sem palavras claras, mas com a cadência e o ritmo inconfundíveis de alguém cantando. Uma melodia simples,
repetitiva, do tipo que as pessoas cantam sem pensar mecanicamente, como quem está no piloto automático de um hábito muito antigo. A doutora Fernanda ficou imóvel no banquinho por um momento. Depois se levantou, foi até a porta do quarto e a abriu. O quarto estava vazio, escuro, com a janela gradeada, deixando entrar a luz de segurança do pátio do hospital. Nenhuma pessoa, nenhuma fonte sonora. E o canto havia parado exatamente quando ela havia colocado a mão na maçaneta da porta. Ela entrou, acendeu a luz, verificou cada canto do quarto com a precisão sistemática de alguém que está decidida a encontrar uma explicação racional. Não havia nada fora do lugar. Havia apenas o quarto vazio com a cama, o colchão e o cheiro específico de desinfetante hospitalar. Mas quando ela foi sair na soleira da porta, olhou para o colchão e notou algo que não havia visto ao entrar porque a luz estava apagada. Na superfície do colchão, na posição em que um paciente deitado ficaria com a cabeça, havia um amassado profundo, a forma exata de uma cabeça, pressionando o colchão com um peso que amassava a espuma de forma inconfundível, como se alguém estivesse deitado no colchão naquele exato momento. E enquanto ela olhava para o amassado, ele se aprofundou levemente, como se o peso que o criava se ajustasse. A doutora Fernanda saiu do quarto, fechou a porta, voltou para o banquinho no corredor, ficou sentada por alguns minutos e então foi para a sala de administração, onde ficou até o amanhecer, com todas as luzes acesas. Ela pesquisou o histórico do quarto nos arquivos do hospital. O pavilhão B havia sido construído em 1932. O quarto do final do corredor havia sido, nas primeiras décadas do hospital, destinado a pacientes considerados irrecuperáveis pela medicina da época, um eufemismo para os que seriam institucionalizados permanentemente sem perspectiva de alta. Havia uma paciente que havia ocupado aquele quarto por 31 anos, de 1942 até sua morte em 1973. 31 anos no mesmo quarto, dormindo no mesmo colchão, olhando para o mesmo teto. O prontuário dela, que sobrevivera nos arquivos, indicava como hobby cantarolar melodias sem letra nas noites. O quarto foi definitivamente desativado. A doutora Fernanda recomendou sua transformação em sala de armazenamento ou área técnica, o que foi aprovado. Ela me contou que não contou a história completa para a administração do hospital, porque não havia como documentar a experiência numa linguagem administrativa aceitável. Ela simplesmente justificou com os dados clínicos dos pacientes afetados, que eram mais do que suficientes para justificar a decisão, mas ela me disse que o que ficou com ela, o que ela carrega até hoje, não é o medo da experiência, é a tristeza de ter entendido o que havia naquele quarto. Não uma assombração no sentido sensacionalista da palavra. Uma pessoa que havia ficado tanto tempo num lugar que o lugar havia aprendido o hábito dela, que a espuma do colchão havia memorizado o peso, que as paredes haviam aprendido a melodia, e que quando alguém entrava naquele espaço, o espaço reproduzia o que havia aprendido, como uma memória involuntária, como um lugar ainda fazendo o que havia feito por 31 anos, sem saber que quem havia ensinado já havia ido embora. História 8. O desaparecimento de Tiago Fonseca. Desaparecimentos são mais comuns do que a maioria das pessoas imagina. No Brasil, milhares de pessoas desaparecem todo ano e a grande maioria tem explicação, ainda que às vezes dolorosa: conflitos familiares, dívidas, decisões drásticas de recomeço, situações de vulnerabilidade. Mas há uma porcentagem pequena de desaparecimentos que as investigações mais cuidadosas não conseguem explicar de nenhuma forma que satisfaça a lógica. Histórias em que a última vez que a pessoa foi vista não apresenta nenhum sinal de problema, em que o trajeto depois dessa última vez simplesmente não existe, em que a pessoa evaporou de um ponto A sem ter chegado ao ponto B e sem existir registro de nenhum ponto intermediário.
Tiago Fonseca tinha 26 anos, morava em Florianópolis. Trabalhava como desenvolvedor de software numa startup do centro da cidade. Era sociável, sem vícios problemáticos, sem conflitos identificados, sem dívidas graves, com uma namorada estável há 2 anos e uma família presente. Era, por todos os padrões de avaliação de risco disponíveis, a última pessoa que se esperaria desaparecer. Ele sumiu numa segunda-feira de novembro. Havia saído do trabalho às 18h40, o que foi confirmado pelas câmeras da empresa e pelo testemunho de 4 colegas que haviam saído junto com ele pelo elevador e se despedido na calçada. Havia mandado uma mensagem para a namorada, Priscila, às 18h53, dizendo que estava indo para casa e que comprava a pizza que eles haviam planejado pedir. Era a mensagem mais banal possível. Era a última coisa que ele enviou. Tiago nunca chegou em casa. A pizza nunca foi comprada. O celular dele foi rastreado pelas operadoras e mostrou sinal numa área de cobertura que correspondia ao trajeto habitual dele do trabalho para casa até às 19h16. E depois nenhum sinal em nenhuma torre. Não foi desligado. Não foi bloqueado. Simplesmente deixou de se comunicar com qualquer antena de telefonia às 19h16, numa região de Florianópolis com cobertura excelente e sem pontos cegos no mapa da operadora. A investigação policial foi rigorosa e extensa, impulsionada pela pressão da família e pela natureza inexplicável do desaparecimento. As câmeras de segurança do trajeto foram revisadas quadro a quadro. Tiago apareceu em 2 câmeras depois de sair do trabalho. Uma câmera de uma loja às 19h02, caminhando normalmente na direção do seu apartamento, e uma câmera de um banco às 19h11, passando na calçada do lado oposto. Depois das 19h11, ele nunca apareceu em nenhuma outra câmera. O trajeto entre o banco e seu apartamento tinha mais 6 câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, todas funcionando, todas com boa resolução. Tiago não apareceu em nenhuma delas. Não havia como sair daquele trajeto sem aparecer em pelo menos mais 2 câmeras, a não ser que tivesse entrado num dos estabelecimentos entre o banco e o ponto de desaparecimento. Todos esses estabelecimentos foram verificados. Nenhum tinha registro da entrada de Tiago. Ele havia simplesmente deixado de existir no espaço registrável entre a câmera do banco às 19h11 e o apartamento que nunca alcançou. A namorada Priscila me contou que o detalhe que a investigação nunca conseguiu explicar, e que ela diz que vai carregar para sempre, era sobre o celular. O rastreamento mostrou que o celular havia deixado de se comunicar com as antenas às 19h16, mas havia uma última comunicação registrada às 19h15, 1 minuto antes do sinal desaparecer completamente. Não era uma mensagem enviada. Era uma tentativa de ligação. O celular de Tiago havia tentado ligar para um número que não estava na agenda dele, um número que a investigação rastreou e que pertencia a uma linha desativada há mais de 12 anos. Uma linha que havia pertencido a um homem chamado Antônio Fonseca, morto em 2006. O avô de Tiago. A polícia descartou isso como um descagem acidental. O tipo de coisa que acontece quando o celular está no bolso e a tela toca em algo. Mas Priscila passou semanas obcecada por aquele detalhe, porque o número do avô de Tiago não estava salvo no celular dele. Ela havia verificado os backups do aparelho, que a polícia havia disponibilizado para a família. O número não estava em nenhum lugar do celular. Havia sido digitado manualmente. Em 22 segundos, que era o tempo entre a última mensagem que Tiago havia enviado a ela e a tentativa de ligação registrada. 22 segundos em que ele havia parado, tirado o celular do bolso, aberto o aplicativo de chamadas, digitado manualmente o número do avô morto há 12 anos e ligado. Tiago Fonseca não foi encontrado. O caso está aberto.
Priscila se mudou de Florianópolis no ano seguinte, foi morar em Porto Alegre com a família. Tentou reconstruir a vida com a dificuldade específica de quem perdeu alguém sem poder fazer o luto completo, porque sem corpo não há certeza. E sem certeza o luto fica suspenso num lugar que não é nem espera nem aceitação. Ela me disse que às vezes, muito raramente recebe uma ligação de um número que não reconhece. Ela atende e há apenas silêncio. Não o silêncio de uma ligação caída. O silêncio de alguém que está lá, que está ouvindo mas que não fala. Ela fica em silêncio do outro lado por uns 10 segundos esperando. Depois a ligação cai. Ela nunca devolveu essas ligações. Ela diz que não sabe se quer saber de onde vem, que há um conforto torturante na possibilidade que ela nunca vai poder confirmar ou descartar, e que às vezes isso é o suficiente para seguir em frente. História 9. A Voz do Poço. O Brasil tem uma quantidade enorme de propriedades rurais antigas, com poços artesianos ou poços comuns, que datam de décadas ou séculos. São estruturas profundas, escuras, que comunicam a superfície habitada com as camadas mais antigas e inacessíveis da Terra. Em muitas culturas e tradições do interior brasileiro, há um respeito específico pelos poços, uma série de comportamentos e interdições que as gerações mais velhas transmitem aos mais novos, com aquela seriedade que indica que a regra não é superstição, mas conhecimento prático acumulado por experiência. Ana Luísa tinha 28 anos, quando foi passar uma temporada de 3 semanas na propriedade rural dos avós maternos, numa região de fazendas pequenas no interior de Minas Gerais, perto de Lavras. Era uma pausa de recuperação depois de uma cirurgia de baixo risco que mesmo assim havia deixado ela fisicamente esgotada. E os avós haviam insistido que o ar do campo e a tranquilidade fariam mais bem do que qualquer suplemento ou convalescença urbana. A propriedade era pequena e perfeitamente mantida pelo avô, seu Ernesto, 78 anos, e pela avó, Dona Constância, 75. Havia uma casa principal, um galinheiro, um pequeno pomar e nos fundos, a uns 20 metros da casa, um poço antigo de boca larga com uma tampa de madeira que seu Ernesto havia construído anos atrás. Ana Luísa havia passado férias naquela propriedade em criança e conhecia cada detalhe daquele lugar. Sabia do poço, havia sido proibida de chegar perto dele em criança e agora, como adulta, simplesmente não tinha motivo para se aproximar, porque a propriedade tinha água encanada há anos e o poço havia sido aposentado de uso prático. Na primeira semana, ela se recuperou com a tranquilidade prevista, dormindo bem, comendo os almoços da avó, caminhando pelo perímetro da propriedade no fim da tarde. Era exatamente o que o médico havia prescrito, na forma mais literal e agradável possível. Foi na segunda semana, numa tarde de quarta-feira, que ela ouviu a voz do poço pela primeira vez. Ela estava no pomar, colhendo laranjas com a avó, quando ouviu algo que a fez parar completamente. Era uma voz, baixa, distante, com aquela qualidade amplificada e ecoada de som saindo de um espaço tubular e profundo. Vinha claramente na direção do poço. Ela disse para a avó que havia ouvido algo. Dona Constância parou o que estava fazendo e ficou imóvel por um momento, com uma expressão que Ana Luísa descreveu depois como a expressão de quem ouviu algo que havia esperado mas não queria ter que lidar com agora. A avó disse apenas, "Não vai lá", e retomou a colheita como se o assunto estivesse encerrado. Ana Luísa ficou pensando na voz durante o resto da tarde e durante o jantar. Depois do jantar, enquanto seu Ernesto e Dona Constância assistiam ao noticiário na sala, ela saiu pelos fundos da casa devagar, no escuro, em direção ao poço. Parou a uns 3 metros da tampa de madeira. Ficou ouvindo. O silêncio era completo exceto pelo som dos grilos e pelo vento baixo no pomar. Por uns 2 minutos, nada.
Ela estava prestes a concluir que havia imaginado a voz quando ela voltou, saindo do interior do poço, amplificada pelo cilindro de pedra, com aquela qualidade de eco que tornava impossível identificar o timbre ou o gênero com precisão. Havia uma voz falando. Desta vez Ana Luísa ficou ouvindo por tempo suficiente para distinguir o que dizia. A voz estava falando um nome que ela reconheceu imediatamente. O nome da avó dela, Dona Constância, repetido com variações de ritmo, num tom que não era exatamente chamado, era mais parecido com um recitar, com aquela qualidade mecânica de algo repetido tantas vezes que perdeu a intenção original e virou apenas ritmo. Ela voltou para dentro da casa, entrou na sala e sentou ao lado da avó. Dona Constância olhou para ela de lado, como quem sabe sem precisar perguntar. Ana Luísa disse que havia ouvido o nome dela vindo do poço. Dona Constância desligou o televisor. Seu Ernesto ficou olhando para o chão. O que a avó contou naquela noite era uma história que Ana Luísa nunca havia ouvido antes. Uma história que as gerações mais velhas daquela família guardavam com o cuidado de quem sabe que algumas histórias mudam as pessoas que as ouvem de forma permanente. Havia uma irmã de Dona Constância, mais velha, chamada Teresa, que havia desaparecido décadas atrás, ainda jovens as duas numa tarde de fazenda. Nunca havia sido encontrada. A teoria da família, nunca provada mas nunca completamente descartada, era que havia caído no poço. O poço havia sido inspecionado na época, mas era fundo demais para verificação completa sem equipamento que não existia na região àquela época. Tinha sido tampado depois disso por seu Ernesto como medida de segurança e de alguma forma de encerramento de um capítulo que a família havia precisado encerrar para continuar vivendo. Mas a voz havia começado anos depois do desaparecimento. Primeiro ouvida por seu Ernesto, depois por Dona Constância, sempre chamando pelo nome da avó, sempre saindo do poço, sempre com aquela qualidade de voz de alguém que está num espaço pequeno e profundo, e está chamando por quem está em cima. Ana Luísa perguntou por que nunca tinham dragado o poço. Por que nunca tinham buscado a irmã de forma mais definitiva. Seu Ernesto disse algo que ela não esperava ouvir do avô prático e pragmático que conhecia. Ele disse que nos primeiros anos haviam cogitado, mas que a voz, quando ouviam com mais atenção, às vezes dizia outra coisa além do nome. Às vezes, depois do nome, havia uma outra instrução, e essa instrução era sempre a mesma. A voz dizia, depois de repetir o nome de Dona Constância, não abre. Eles haviam respeitado o pedido por décadas, não por paralisia ou covardia. Seu Ernesto fez questão de deixar isso claro, mas porque havia algo no tom daquela voz que não era um pedido de socorro. Era um pedido de que as coisas ficassem como estavam. Como se Teresa, seja lá o que fosse Teresa agora, soubesse que abrir o poço traria algo que seria pior do que o estado presente das coisas. Ana Luísa voltou para a cidade no fim da terceira semana muito melhor fisicamente e com algo dentro dela que não estava lá quando havia chegado. Ela me disse que no último dia na propriedade, cedo da manhã, antes de todos acordarem, ela foi até o poço uma última vez. Ficou parada perto da tampa de madeira no silêncio da manhã. Não ouviu nada, mas colocou a mão na tampa velha e disse, em voz baixa, o nome de Teresa. Do fundo do poço, no silêncio daquela manhã de fazenda, veio uma única resposta. Não o nome de Dona Constância desta vez. Um simples, curto, absolutamente claro, Morigada. Ana Luísa tirou a mão da tampa e foi para dentro fazer as malas,
História 10. O túnel da linha amarela. As grandes cidades constroem seus sistemas subterrâneos com a eficiência necessária e indiferença específica de quem está preocupado com fluxo, capacidade e custo. Ninguém que projeta um metrô pensa nas implicações de perfurar a terra em camadas que carregam séculos de história humana, de construir corredores no subsolo de lugares onde coisas imensamente significativas aconteceram bem acima, na superfície. E às vezes essa indiferença cria espaços que têm uma qualidade diferente dos outros, que guardam algo que a perfuração acordou. Jonas tinha 32 anos e era operador de metrô na cidade de São Paulo há 6 anos, trabalhando na linha amarela. Era um trabalho que ele dominava completamente, com toda a rotina de inspeção, operação e protocolo gravada no músculo como qualquer habilidade que se pratica por anos. Ele não era do tipo ansioso, não tinha problemas para trabalhar em ambientes fechados, não tinha histórico de dificuldades com o trabalho noturno que o esquema de turnos às vezes impunha. O trecho que ficava entre duas estações específicas da linha tinha uma extensão de túnel maior do que a média, com uma curva significativa que deixava o operador sem visão do final do túnel por um período de tempo um pouco mais longo do que o habitual. Era um trecho que todos os operadores conheciam e que nenhum considerava problemático, exceto que havia uma conversa que circulava entre os operadores mais antigos sobre o que se via às vezes naquele trecho específico. Jonas havia ouvido sobre isso de colegas antes de experienciar por conta própria. Era o tipo de história de trabalho que circula em vestiários e nas salas de descanso, narrada com aquela mistura de crença e descrença que as histórias de local de trabalho costumam ter. A história era que alguns operadores naquele trecho de curva, às vezes avistavam uma figura no trilho, à frente do trem, nos trilhos de frente para o trem que se aproximava. Uma figura humana que desaparecia antes do impacto, antes mesmo de o operador ter tempo de acionar o freio de emergência e que nunca deixava rastro de nenhum tipo. Jonas havia ouvido isso e havia categorizado como lenda de vestiário, daquelas histórias que os trabalhadores mais velhos passam para os mais novos com aquele prazer específico de quem tem poder sobre a imaginação alheia. Até a noite de setembro em que ele viu a figura pela primeira vez. Era uma operação de madrugada, o tipo de turno que tem o menor número de passageiros e a maior sensação de isolamento. O trem estava com poucos passageiros e Jonas havia passado o turno até aquele ponto sem nenhuma ocorrência. Quando o trem entrou no trecho de curva entre as duas estações, Jonas estava com o olhar fixo à frente como sempre, monitorando os trilhos, os sinais luminosos, qualquer anomalia no trajeto. A figura estava a uns 200 metros à frente, bem no centro dos trilhos. Era uma silhueta humana de pé, voltada para o trem. Não para o lado, não de costas, mas de frente, olhando diretamente para a cabine do operador. Jonas acionou o alarme sonoro imediatamente, procedimento padrão para a pessoa na via, e começou a acionar a frenagem. Mas a figura não se moveu com o alarme. Ficou absolutamente imóvel, de frente para o trem em aproximação. Nos segundos que se seguiram, Jonas estava num estado de foco absoluto no procedimento de emergência. O trem desacelerava, mas a distância era curta demais para uma parada completa antes do ponto onde a figura estava. E então, a cerca de 30 metros de distância, a figura não estava mais lá. Não havia saído pelo lado. Não havia pulado para fora dos trilhos, simplesmente não estava mais lá. O trem parou completamente num ponto alguns metros além de onde a figura havia estado. Jonas acionou o protocolo de ocorrência, reportou a situação ao controle
e uma equipe foi inspecionar o trecho. Nada foi encontrado. Nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhum sinal de que algo havia estado nos trilhos. As câmeras do túnel mostraram o trem se aproximando e parando, mas a qualidade de imagem das câmeras do túnel, com a iluminação baixa e a distância, não mostrou a figura com clareza suficiente para uma identificação definitiva. O incidente foi registrado como falso positivo de percepção do operador. O tipo de categorização burocrática que fecha o relatório sem resolver a questão. Jonas voltou ao trabalho no dia seguinte e não disse mais nada sobre o assunto para nenhum superior, mas conversou com os colegas mais antigos. E um deles, um operador de 51 anos chamado Aldir, que estava havia 20 anos na linha, disse algo que Jonas não havia esperado ouvir. Disse que havia visto a figura 2 vezes, que havia conversado com outros operadores que também haviam visto, que havia uma história sobre aquele trecho específico de túnel anterior à construção da linha, que ele havia ouvido de um engenheiro de obras aposentado num bar anos atrás, que durante as escavações do túnel naquele trecho, a equipe havia encontrado uma câmara subterrânea que não estava nos planos, que não havia sido prevista pela pesquisa geológica prévia, que dentro da câmara havia encontrado ossadas, várias, sem determinação exata do número porque a câmara havia sido rapidamente selada por ordem da supervisão de obra para não atrasar o cronograma, que as ossadas não haviam sido documentadas oficialmente, não haviam sido removidas, não haviam sido encaminhadas para análise. Haviam sido seladas dentro da câmara e a construção havia prosseguido por cima. Jonas não sabe se a história do engenheiro aposentado é verdadeira. Não há como verificar, mas sabe o que viu no túnel, e sabe que o Aldir viu, e sabe que outros colegas viram. E toda vez que passa por aquele trecho, naquela curva específica, ele olha para os trilhos à frente com um estado de atenção diferente do resto do percurso. Não com medo exatamente, com a atenção de quem sabe que às vezes o que está à frente no túnel é algo que estava lá antes do túnel existir, e que vai estar lá depois que o túnel tiver sido demolido e substituído por outra coisa. Que o túnel apenas passou por dentro do espaço onde isso estava, e que isso não foi consultado sobre o assunto. História 11, a herança da casa de Itapira. Heranças são sempre complicadas, não apenas no sentido jurídico e familiar, que qualquer pessoa que passou por um inventário sabe que já é complicado o suficiente, mas no sentido de que receber algo que pertenceu a alguém que morreu é receber junto tudo que aquele alguém deixou embutido naquilo. Todo o tempo vivido, toda a intensidade que foi acumulada, todo o peso de uma vida que habitou aquele espaço ou aquele objeto e que não desaparece com a morte de quem o habitava. Roberta tinha 39 anos quando herdou a casa de Itapira. Era uma cidade do interior de São Paulo, onde sua tia-avó, a Alméria, havia morado sozinha os últimos 20 anos de vida, antes de morrer aos 83 com uma saúde que havia declinado lentamente e uma lucidez que havia permanecido intacta até o fim. Roberta não era próxima de Alméria. Havia visitado, talvez 5 vezes na vida adulta, mas havia sido a única da família que havia mantido contato regular por telefone nos últimos anos, ligando toda semana, ouvindo as histórias da velha sobre os tempos passados e sobre a cidade que havia mudado muito, mas não completamente. E Alméria havia deixado a casa para ela. A casa era grande para uma pessoa só, com 4 quartos, uma sala espaçosa, cozinha de azulejos antigos e um quintal generoso com árvores velhas que davam sombra espessa mesmo no calor do interior paulista. Era uma construção dos anos 50, bem mantida pelo cuidado obstinado de Alméria, com aquela personalidade de casas antigas que foi construída para durar e que de fato durou.
Roberta foi a Itapira para verificar o estado da propriedade e decidir o que fazer com ela, se ia vender, alugar ou usar como casa de campo. Ela foi sozinha, passaria um fim de semana lá, com a intenção de fazer um inventário cuidadoso dos bens e da condição geral do imóvel. Chegou numa sexta-feira à tarde. A casa tinha uma chave que o cartório havia disponibilizado e ela abriu pela primeira vez desde a morte de Alméria, 2 meses antes. O interior tinha aquele cheiro de casa fechada, levemente abafado, com a camada de tempo que se acumula quando não há movimento de pessoas, mas havia algo além disso que Roberta reconheceu de imediato como o cheiro específico de Alméria. Um perfume antigo que a velha havia usado por décadas, aquele tipo de fragrância descontinuada que marca uma geração e que a memória olfativa guarda com precisão absoluta, estava no ar da casa como se Alméria tivesse saído havia minutos. Roberta passou o fim da tarde e o início da noite fazendo o inventário que havia planejado, anotando os móveis e objetos, verificando o estado dos cômodos. Tudo estava em ordem. Alméria havia sido até o fim uma mulher organizada e sistemática. Às 10 da noite, exausta, Roberta foi dormir no quarto principal que havia sido de Alméria. Era o quarto mais confortável, com a cama de casal que havia pertencido à tia-avó, os lençóis trocados por uma sobrinha local que havia cuidado da casa entre a morte e a chegada de Roberta. Ela dormiu bem nas primeiras horas. Acordou às 3h20 com a sensação de que havia alguém sentado na borda da cama. A sensação era física, não apenas uma impressão. A cama estava afundada no lado esquerdo, perto dos pés, com o peso de alguém sentado ali. Roberta ficou imóvel, de olhos fechados, com o coração batendo de forma que ela descreveu como absolutamente ensurdecedora no silêncio do quarto. Depois, devagar, abriu os olhos. Não havia ninguém no quarto. A cama estava normal nos 2 lados. Mas havia algo que ela notou ao olhar pelo quarto com os olhos adaptados ao escuro. A cadeira de palhinha no canto, onde Alméria costumava sentar para ler, estava na posição ligeiramente diferente da que Roberta havia deixado ao fazer o inventário. Não muito diferente. Alguns centímetros. O suficiente para que alguém que havia sentado nela e então levantado a tivesse deslocado levemente. Roberta acendeu o abajur. Ficou sentada na cama por um tempo olhando para a cadeira. Depois se levantou, foi à cozinha, fez um chá, voltou para o quarto e ficou deitada com a luz acesa. Adormeceu perto das 5 da manhã. No sábado, ela foi ao armário principal de Alméria para continuar o inventário e encontrou, no fundo de uma gaveta embaixo de lenços e roupas de inverno dobradas com precisão, o envelope. Tinha o nome de Roberta escrito na frente com a letra firme e antiquada de Alméria. Não havia data. Ela abriu, era uma carta de 2 páginas na mesma letra firme, escrita claramente com cuidado e em plena lucidez. Alméria explicava, com a objetividade direta que era característica dela em vida, que havia algumas coisas sobre a casa que Roberta precisava saber. Que havia um quarto que ficava trancado desde 1969, que era o menor quarto da casa no final do corredor. Que o trancamento havia sido decisão de Alméria e que a razão era que havia algo naquele quarto que ela havia aprendido, em décadas de convivência, a deixar quieto. Que não era um perigo ativo, não era nada que fosse fazer mal a quem estava na casa, contanto que a porta permanecesse fechada. Que se Roberta fosse vender a casa, ela precisava informar o comprador. Que se fosse ficar, ela precisava respeitar a porta trancada da mesma forma que Alméria havia respeitado por 50 anos.
A carta terminava com algo que Roberta leu 3 vezes antes de conseguir continuar. Alméria escrevia: "Você vai sentir minha presença lá algumas vezes, especialmente no primeiro tempo. Não se assuste. Eu fico um pouco mais ainda porque a casa precisa que alguém de confiança fique enquanto você se acostuma. Quando você estiver acostumada, eu vou embora de verdade. Mas enquanto isso, se sentir o peso na cama ou me ouvir andar pelo corredor de noite, sabe que sou eu, só verificando se está tudo bem." Roberta ficou na casa até o domingo conforme planejado. Ela não foi até a porta trancada do corredor. Ela respeitou a instrução da carta com aquela facilidade de quem recebe uma orientação clara de uma fonte confiável. No domingo de manhã, antes de ir embora, ela foi até a cadeira de palhinha no quarto, a mesma que havia sido deslocada na primeira noite, e ficou parada na frente dela por um momento. Depois disse em voz alta, se sentindo ligeiramente ridícula, mas fazendo mesmo assim: "Tia Alméria, eu vou cuidar bem da casa. Pode ir." Naquela noite, dormindo no seu apartamento em São Paulo, ela acordou no meio da madrugada com o cheiro de perfume antigo no quarto. Forte e inconfundível, o perfume de Alméria. Durou uns 30 segundos e depois foi embora. Roberta ficou acordada por um tempo depois, com uma mistura de emoções que ela não consegue categorizar com precisão. Tristeza, gratidão, algo que se parecia com despedida. Ela ficou com a casa de Itapira. Vai regularmente nos fins de semana. A cadeira de palhinha está sempre no mesmo lugar agora. E a porta trancada do corredor continua trancada, respeitada com a mesma diligência silenciosa de quem aprendeu que algumas instruções não precisam de explicação para serem seguidas. História 12. O pesquisador que foi longe demais. Existe um tipo específico de obsessão que os pesquisadores de fenômenos inexplicáveis às vezes desenvolvem, que é diferente da obsessão científica convencional. Na ciência convencional, a obsessão é controlada por pares, por metodologia, por revisão crítica. Mas quando alguém começa a investigar o inexplicável sem essas estruturas de contenção, a obsessão pode levar a lugares que não têm retorno seguro. Porque quando você começa a procurar ativamente por algo que a maioria das pessoas evita, às vezes esse algo percebe que está sendo procurado e vem ao encontro. Leandro tinha 44 anos e era professor universitário de História numa instituição federal do Rio Grande do Sul, com especialização em História Oral e Registros de Comunidades. Havia iniciado como hobby, uns 10 anos antes, a coleta sistemática de relatos de experiências sobrenaturais de moradores de pequenas cidades do interior do estado, numa metodologia que misturava a rigorosidade acadêmica com aquela abertura necessária para que os informantes não sentissem que estavam sendo julgados ou descartados. Ele tinha cadernos com centenas de relatos. Havia desenvolvido uma taxonomia própria dos tipos de experiências reportadas, havia identificado padrões geográficos e históricos que conectavam diferentes relatos em diferentes comunidades. Havia inclusive submetido um artigo acadêmico sobre as correlações encontradas, que havia sido recusado por uma revista científica com um parecerista que o havia chamado de metodologicamente inadequado para o ambiente acadêmico. Mas havia uma categoria de relatos que havia começado a aparecer com frequência crescente nos últimos 2 anos e que Leandro havia classificado separadamente, numa pasta diferente dos outros cadernos. Eram relatos que vinham de pessoas diferentes, em locais diferentes, sem nenhuma conexão aparente entre si, que descreviam essencialmente a mesma coisa: um homem que aparecia para pessoas que estavam sós em locais isolados, sempre tarde da noite, sempre aproximando-se de uma forma que não chamava atenção imediatamente, sempre com uma pergunta específica. A pergunta era sempre a mesma, com variações mínimas de formulação: você está procurando por mim?
Os informantes descreviam o homem como de aparência comum, impossível de descrever com precisão depois do encontro, com uma qualidade visual de que os detalhes escorregavam da memória no momento seguinte. E descreviam a sensação do encontro com palavras que convergiam de forma perturbadora, um frio repentino, uma sensação de que o ar havia mudado de composição, uma dificuldade de pensar com clareza que durava horas após o encontro. Leandro havia reunido 12 relatos dessa categoria em 2 anos. Havia começado a traçar um mapa das ocorrências, identificando padrões geográficos, e havia chegado à conclusão de que os encontros se concentravam numa região específica do Planalto das Araucárias, numa área que não tinha nenhuma característica geográfica, histórica ou demográfica óbvia que justificasse a concentração. Com a lógica de um pesquisador seguindo um fio, ele havia ido a campo. Havia passado 3 fins de semana naquela região, conversando com moradores locais, coletando mais relatos, tentando entender o que havia naquele território que gerava aquela consistência de experiências. Na terceira visita, numa noite de novembro, ele foi sozinho a uma área de campo aberto que 2 informantes haviam descrito como local de encontro com o homem da pergunta. Era uma área de pastagem abandonada, longe da estrada, sem iluminação artificial, com o céu de inverno do Planalto Gaúcho completamente estrelado acima. Leandro ficou ali por umas 2 horas, gravando notas de áudio no celular, registrando as condições do ambiente, esperando. Depois das 11, estava pronto para ir embora, admitindo para si mesmo que a pesquisa de campo paranormal tem a desvantagem fundamental de que os fenômenos não têm obrigação de aparecer quando pesquisadores aparecem. Foi quando estava voltando para o carro que viu o homem. Estava a uns 50 metros de distância, no campo aberto, visível pela luz da lua que era forte naquela noite. Um homem parado, olhando na direção de Leandro. E então o homem começou a caminhar em direção a ele, com passos regulares e sem pressa, numa velocidade que cruzaria a distância em talvez 1 minuto. Leandro ficou parado. O pesquisador nele queria ficar, queria o encontro que havia passado 3 fins de semana procurando. Mas havia algo que ele descreveu como um aviso físico, uma resposta do corpo que era anterior a qualquer raciocínio, que dizia que aquilo era diferente de tudo que ele havia investigado de longe. Que havia uma diferença fundamental entre coletar relatos de quem havia encontrado aquele homem e ser a pessoa encontrando. Ele foi para o carro, rápido, sem correr, porque algo disse que correr seria reconhecer em voz alta o que estava sentindo e que esse reconhecimento tinha consequências. Entrou no carro, ligou, saiu pela estrada sem olhar pelo retrovisor por um tempo que foi muito maior do que qualquer lógica de direção segura justificaria. Quando finalmente olhou pelo retrovisor, a estrada atrás dele estava vazia e escura. Nenhuma figura, nenhuma presença. A pastagem abandonada já estava a quilômetros atrás. Mas havia algo que Leandro só percebeu quando parou num posto de gasolina uns 20 quilômetros depois para acalmar o coração e beber água. Ele havia estado gravando notas de áudio no celular durante toda a permanência no campo. O celular continuava gravando quando entrou no carro. Ele ouviu a gravação no posto com os fones de ouvido, com as mãos ainda levemente tremendo. A gravação captou os sons do campo, o vento, os grilos, as próprias notas de Leandro. Captou o momento em que ele havia visto o homem, identificável pela mudança brusca no tom da voz das notas. Captou os passos de Leandro indo para o carro e o som do carro arrancando. Mas depois do carro arrancar, com Leandro já na estrada e em movimento, a gravação captou mais uns 20 segundos de áudio antes que o celular parasse de gravar.
Nesses 20 segundos, com o carro em movimento e Leandro sozinho na estrada, havia uma voz, não a de Leandro, uma voz calma e sem urgência, muito próxima do microfone, como se o dono da voz estivesse dentro do carro. A voz dizia apenas: "Você estava procurando por mim." Eu sei. Leandro fechou a pasta com os relatos sobre o homem da pergunta. Não jogou fora, porque destruir pesquisa vai contra sua formação de forma que ele não consegue vencer. Mas fechou a pasta, colocou numa caixa, colocou a caixa num escaninho no fundo do seu escritório na universidade e não abriu mais. Ele continuou a pesquisa de outros tipos de relatos, com o mesmo rigor e a mesma abertura, mas aquela categoria específica ele deixou em repouso. Ele me disse que às vezes, numa sala cheia, numa conferência, num ambiente completamente público e iluminado, ele sente que alguém no ambiente está olhando para ele com um reconhecimento específico, uma atenção que vai além do interesse normal de um desconhecido numa pessoa desconhecida. E quando ele localiza de onde vem essa atenção, nunca há ninguém olhando de fato, ou alguém olhando que, quando encontra o olhar de Leandro, desvia com aquela naturalidade perfeita que é em si mesma uma forma de confirmação. Ele diz que aprendeu a ignorar, que é a única estratégia disponível, que às vezes o que você procura com bastante determinação aprende quem você é de uma forma que não tem desfazer, e que a única coisa razoável a fazer com esse conhecimento é seguir em frente com atenção redobrada e a consciência de que algumas pesquisas têm um custo que não aparece no orçamento inicial. História 13. A última noite na Ilha das Flores. Vou encerrar esta noite com uma história que chegou até mim de uma forma diferente de todas as outras. Não foi contada por alguém que sobreviveu para contar. Chegou por meio das pessoas que ficaram esperando por alguém que não voltou, e das perguntas que ficaram sem resposta, e dos fragmentos que restaram de uma noite que a lógica não consegue reconstruir de forma que faça sentido. A Ilha das Flores fica no litoral norte do Rio Grande do Sul, uma ilha pequena de acesso restrito, com uma área de preservação ambiental que limita a visitação. Não é uma ilha turística no sentido convencional. É o tipo de lugar que atraía na época desta história pesquisadores e grupos específicos que obtinham autorização para acampamento científico ou de ecoturismo controlado. Em março de 2019, um grupo de 6 amigos entre 22 e 28 anos obteve autorização para 3 dias de acampamento na ilha como parte de um projeto de fotografia de natureza que 2 deles desenvolviam como trabalho de conclusão de curso numa faculdade de artes visuais de Porto Alegre. Os outros 4 iam como suporte e companhia. Eram jovens saudáveis, experientes em acampamento com equipamento adequado e com o protocolo de comunicação que a administração da ilha exigia, um rádio de comunicação com a guarita de controle de acesso na margem continental. O rádio de comunicação emitiu o último sinal na segunda noite do acampamento, às 22h36. Era o check-in obrigatório de 10 horas da noite, uma das 2 comunicações diárias exigidas pelo protocolo. O guarda que recebeu o check-in não notou nada fora do normal na voz da pessoa que chamou, uma das meninas do grupo chamada Laís, que disse apenas o código de confirmação e respondeu que estava tudo bem. O guarda registrou e encerrou a comunicação. O segundo check-in obrigatório era às 6 da manhã. Às 6 da manhã o rádio não respondeu. O guarda tentou a comunicação às 6, às 6h10, às 6h20, sem resposta.
Às 7, seguindo o protocolo para falha de comunicação, uma lancha foi enviada à ilha. A equipe que chegou ao acampamento às 7h45 encontrou as barracas intactas, os equipamentos no lugar, as mochilas abertas com os pertences dentro, a fogueira apagada com as brasas frias de horas, a comida da noite anterior parcialmente consumida em pratos que estavam em volta da fogueira como se os acampantes tivessem levantado no meio de uma refeição. Não havia sinais de briga, de luta, de nenhuma perturbação violenta. Havia apenas a ausência completa e absoluta de 6 pessoas que tinham estado ali horas antes. As buscas duraram 6 dias. Equipes de mergulho verificaram as águas ao redor da ilha. Equipes de terra percorreram cada centímetro da ilha, que era pequena o suficiente para ser percorrida completamente por uma pessoa a pé em menos de 2 horas. Não encontraram nenhuma das 6 pessoas. Não encontraram corpos. Não encontraram roupas. Não encontraram nenhum sinal de onde as 6 pessoas haviam ido depois das 22h36 da noite anterior. O guarda que havia recebido o último check-in foi entrevistado várias vezes. Em todas as entrevistas, disse a mesma coisa: a voz da moça estava normal. Não havia medo, não havia urgência, não havia nenhum sinal de problema. Era a voz de alguém que está bem, em segurança, encerrando uma comunicação de rotina. Mas numa das últimas entrevistas, o guarda mencionou algo que havia hesitado em dizer antes porque não sabia se era relevante e não queria soar irracional. Disse que quando Laís havia dito que estava tudo bem e a comunicação havia sido encerrada, nos 2 ou 3 segundos antes de o canal fechar completamente, havia outro som, muito baixo, quase indistinguível, mas o guarda, que era profissional de comunicação por rádio há 12 anos, havia notado. Era um som que vinha do lado de fundo da transmissão, atrás da voz de Laís, como se estivesse no ambiente do acampamento. Era difícil descrever, disse ele. Era como um canto, uma melodia sem letra, suave, repetitiva, como se alguém no acampamento estivesse cantarolando, com muita calma, com muita paciência, como quem tem todo o tempo do mundo. Nenhum dos 6 foi encontrado. O caso foi investigado pela Polícia Federal, dado o caráter da ilha como área federal de proteção ambiental, e permanece aberto como desaparecimento sem elucidação. A Ilha das Flores foi fechada para visitação civil por um período que acabou se tornando permanente na prática, com renovações sucessivas da restrição que nunca chegaram a ser formalmente explicadas com mais detalhe do que mentências investigativas. Mas no centro da foto, sobre a linha das árvores da mata da ilha, havia luzes, não estrelas. Luzes que não tinham nenhuma correspondência no céu real daquela noite, luzes que estavam baixas demais para serem objetos celestes, com uma configuração geométrica que a mãe de Laís passou meses mostrando para astrônomos, físicos e especialistas em fotografia que não conseguiram identificar a origem. As luzes formavam um padrão que um dos físicos que consultou descreveu, após longa análise, como não correspondente a nenhuma fonte luminosa natural ou artificial conhecida. A última coisa que a mãe de Laís me disse, com aquela calma desesperada das pessoas que sofreram tanto que o sofrimento virou uma parte permanente de quem elas são, foi que havia verificado se havia outras fotos tiradas naquela noite antes das 22h28. Havia uma tirada às 21h50. Mostrava os 6 amigos ao redor da fogueira, felizes, comendo com aquela descontração de pessoas em acampamento com amigos que se conhecem há anos. 6 pessoas saudáveis e sorridentes, com a mata escura da ilha ao fundo. Ela olhou para essa foto por meses, procurando alguma coisa.
E então, um dia olhando pela milésima vez, ela viu, na escuridão da mata ao fundo da foto das 21h50, na linha de árvores atrás do grupo, havia pontos de luz, pequenos, quase invisíveis na escuridão, fáceis de confundir com reflexos do fogo ou com pixels da câmera. Mas eram pontos de luz com aquela mesma configuração geométrica da foto tirada 40 minutos depois. Estavam lá desde as 21h50. Antes de qualquer foto do céu, antes de qualquer check-in, antes de qualquer coisa que a família ou a polícia pudesse identificar como o momento em que algo mudou. Estavam lá desde antes, esperando, com toda a paciência de algo que sabe que tem tempo. Caro visitante, chegamos ao fim desta noite. 13 histórias de pessoas reais que um dia acordaram absolutamente normais e foram dormir com algo que não tem nome, não tem explicação e não tem resolução limpa. Esse é o lugar onde o real demais existe, naquele espaço entre o que você consegue explicar e o que você sabe que aconteceu, entre o que a lógica aceita e o que os pelos do seu braço confirmam. Se você chegou até aqui, então você é do tipo que não apaga a luz antes de estar pronto. E isso significa que você sabe que tem mais histórias esperando por você neste canal. Então faz o seguinte agora mesmo, deixa o like, porque isso ajuda demais mais pessoas a encontrarem essas histórias. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque não vai querer ficar de fora quando as próximas chegarem. E me conta nos comentários agora mesmo onde você está assistindo. Que horas são aí, e se você está sozinho ou acompanhado, porque essa informação vai me ajudar a entender quem está aqui com a gente nessa madrugada. O próximo vídeo já está esperando por você na tela. Vai fundo. Eu fico por aqui, cuide-se bem, caro visitante. E se acordar no meio da noite com a sensação de que não está sozinho, acende a luz antes de olhar para o canto. Até a próxima.